Questão 40. Na linha 4, o sinal de 2 pontos tem a função de introduzir uma explicação. Agora você vai ver as questões de coesão e coerência da banca Sebrasp. Tem a função de introduzir uma explicação para as orações anteriores. Por isso, em seu lugar, poderia ser escrito por quê, sem prejuízo para a correção gramatical do texto ou para a sua coerência. Bom, você já passou por tudo, né? Você já resolveu vários tipos de questão. Você já sabe que quando vem 2 pontos, normalmente é explicação, mas não é sempre. Não é sempre explicação. Para eu ter certeza de que é explicação, eu vou ter de ler. Ler o que veio antes, ler o que vem depois, para saber se o que vem depois está justificando o que se disse antes. Então vamos lá, antes dos 2 pontos, ele disse, somos indivíduos. Aí depois dos 2 pontos, ele justifica, vivemos nosso ser cotidiano, blá, 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 experiências individuais. Só em olhar isso, somos indivíduos, e depois vivemos blá, 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 experiências individuais, só em ver isso, dá para ver que sim, o que vem depois dos 2 pontos explica o que vem antes. Coisa linda, item certo. Questão 41. O desenvolvimento das ideias no texto faz subentender uma relação explicativa. Então, peraí. Entre o segundo e o terceiro período sintáticos, fazendo-se os necessários ajustes na pontuação e nas letras maiúsculas. Preservaria, blá, 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 blá. Então, a banca quer ligar os períodos pela conjunção por quê? Ela quer saber se há uma relação explicativa entre o segundo período sintático e o terceiro período sintático. Então, você já sabe fazer isso. Você vai ler o segundo, ler o terceiro e vai ver se o terceiro explica, justifica o que se disse no segundo. Então, vamos lá. Aí, aquele passo a passo que eu te ensinei. O que ele disse no segundo? Ele disse assim, é particularmente problemática a ideia de diversidade. Tudo bem? Então, ele afirma algo que é problemática a ideia de diversidade. Agora, vamos ver se ele está justificando o que ele diz. Parece difícil que uma perspectiva que se limita a proclamar a existência da diversidade possa servir de base, blá, blá, blá. Então, vamos lá. Você entendeu o que o CESP quer? A banca quer saber se o que vem ali no terceiro período é uma explicação para o que veio no segundo. Eu li o segundo e no segundo ele diz, é problemática a ideia de diversidade. Aí no terceiro ele diz, parece difícil a existência. Ora, é problemática. Aí depois ele diz, parece difícil. Ele não está explicando, porque ele afirma e depois ele explica. Por que é problemática? Porque parece difícil, ele fala uma coisa e depois ele explica por que ele disse aquilo. Item certo. Justificar, explicar é isso. É afirmar algo e depois justificar aquilo que você disse no outro período. Muito parecido com todas as outras bancas que você viu aí. Não tem muita diferença. E olha que você acabou de fazer uma prova, uma questão de diplomata. Questão 42. Aqui a banca diz, seriam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto se a conjunção porque fosse inserida imediatamente antes de é um meio. Então, a banca quer que você coloque o porquê aqui. Porque é um meio. Tudo bem? Aí ela diz o seguinte, tornando mais explícita a relação de causa e efeito entre as duas orações do período. Então, a banca quer saber se há uma relação de causa e efeito. Aqui, ó. Aqui, ó. Se o fato de faz com que. Se isso aqui é causa para o que se disse antes. Porque se você vai colocar um porquê aqui, então ela está querendo saber se isso aqui é causa. Você entendeu? Lembra que eu te ensinei que a conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela? Se eu vou colocar um porquê aqui, então ela quer saber se isso aqui é causa para o que se disse antes. Se for, tá certo. Se não for, tá errado. Então vamos ler.
Cultura de paz, para mim, não é um objeto profissional. É um meio de vida. Não é. Não é. Então, ele nega para depois afirmar. Você já aprendeu isso, ó. Não e sim. Isso não é causa e efeito. Isso é oposição. Item errado. Aqui seria um porém, um mais sim, e sim. Deixa eu colocar aqui para você. Porque há uma ideia de oposição. Você entendeu? Show! Peguei para você, coletei aí as provas, todas as questões de coesão e coerência da banca Sebrasp, para você ficar fera. Preservam-se a coerência e a correção do texto. Ao se ligar o período iniciado por priorizamos ao anterior, por meio da conjunção com quanto, escrevendo-se do seguinte modo: profissionais com quanto priorizamos. CESP, eu tenho que rir. CESP tenta seduzir o candidato. O cara, quando lê isso aí, fala, realmente, coisa linda, preservam-se a correção, a coerência, blá, blá, blá. A banca empola o discurso e chega ao final, aparece aquilo que você já tá cansado de ver comigo. Isso aqui tá manjadíssimo, questão parece difícil, mas é repetição de tudo que você viu comigo. Concessiva. O verbo não pode vir no indicativo. Nem precisaria ir ao texto para ver que não. Não posso usar o indicativo depois de conjunção concessiva. Teria que ser subjuntivo, que eu priorize, que tu priorizes, que ele priorize, que nós priorizemos. Você entendeu? Só em ver, isso aí a banca dá de bandeja para o candidato treinado. Ela está ajudando, assim, dizendo assim, olha, precisa nem ao texto. Concessiva não casa com indicativo. A banca perguntou, preservam-se a coerência e a correção? Já vi que não. Item errado. E se a gente for ao texto, a gente vai ver que nem vai ter coerência. Nem vai ter coerência, porque ele diz aqui, ó, por sinal, leia aqui comigo, ó, é aqui que você vai inserir, né? Ó, por sinal, o mesmo raciocínio estende-se às relações, tanto pessoais quanto profissionais. Priorizamos resultados de curto prazo. Ele está explicando, ele está justificando o que ele disse antes. Pois priorizamos, por quê? Então, quando você vai ao texto, você vê que não há uma ideia de concessão. Além do mais, você está ligado no verbo? Fique ligado no verbo, isso te salva em qualquer banca, é pegadinha de todas as bancas. Questão 44. Aqui, a banca diz o seguinte, sem prejuízo para a correção gramatical, blá, 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 ela quer inserir um portanto. Ela quer inserir um portanto lá na linha 7. É questão top, de alto nível, de coesão e coerência. Adriana, essas questões são horríveis, são mesmo. Porque você vai ter de ler o que veio no primeiro período, você vai ter de ler o que veio no segundo, para ver se o segundo conclui ou traz a consequência do primeiro. Vamos ver? Então, resuma o que veio no primeiro. Leia aqui, ó. As cortes surgiram com a preocupação de controlar a legalidade da gestão financeira do setor público. Então, peraí, vamos resumir. Ele está dizendo... As cortes surgiram com a preocupação de controlar a legalidade. Aí vamos ver o segundo, ó. Esse controle pressupõe que... Aí ele diz o que o controle quer dizer. Que o exato cumprimento da lei é condição necessária, blá, 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 blá. Então, peraí, leia o que veio antes e leia o que vem depois e me diga se o que vem depois é consequência do que se disse antes. Porque se for, tá certo. Porque, portanto, você já aprendeu isso comigo, é conclusiva. Conclusão é igual a consequência. Há uma ideia de consequência? O fato de as cortes terem surgido com essa preocupação faz com que o controle pressuponha? Não há uma relação de causa e consequência, há uma explicação, uma justificativa para o que se disse antes. O item está errado. Próxima, questão 45. A substituição
da última vírgula do primeiro parágrafo do texto pela conjunção e, a banca quer trocar a vírgula pelo e, não acarreta erro gramatical, nem traz prejuízo à interpretação original, ou seja, não traz prejuízo ao sentido. A banca quer saber se no lugar da vírgula eu posso colocar o e. Adriana, quando é que eu posso colocar o e no lugar da vírgula? Quando for uma ideia de soma. É soma? É uma soma? Se for, tá tudo bem. Se não for, não pode. Leia comigo. Exercer a cidadania é muito mais que um direito. É um dever, uma obrigação. Ele está somando uma coisa com a outra ou ele está explicando? Obrigação é o aposto. É a explicação do que se disse antes. A banca quer inserir um e? Pode não, porque é aditivo e não há soma. Há explicação, isso aqui é aposto. Item errado. Bora mais, questão 46. O período iniciado na linha 20, cujas ideias são contrárias às mencionadas no período anterior. Então, a banca está dizendo que as ideias são contrárias às mencionadas no período anterior. Então, vamos lá. Ó, o período iniciado na linha 20. A gente tem de ver se o período iniciado na linha 20 traz ideia contrária ao período anterior. Tudo bem? E aí, a banca quer saber o seguinte, ó. Poderia, sem prejuízo para o texto, ser introduzido pela locução de outro modo. Ou da seguinte forma, de outro modo, o artigo 219 é. Então, em outras palavras, a banca quer saber se o que vem aqui se opõe ao que se disse antes. Se for, tá certo. Se não for, tá errado. Então, vamos lá. Ó, leia o que veio antes e resuma. O direito humano à inclusão digital no Brasil tem base doutrinária na Constituição. Então, ele fala lá da base do direito na Constituição, que contemplou uma série de dispositivos inspirados, blá, 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 como, por exemplo, o artigo 5º, blá, blá, blá. Ó, o artigo 5º, no qual se encontra a garantia do acesso à informação. Então, tá falando o tempo inteiro do quê? Tá falando de inclusão digital, acesso à informação. Agora vamos ver o outro. O artigo 219 é contundente ao estabelecer, em relação à ciência e tecnologia, que o mercado interno deve integrar o patrimônio nacional e ser incentivado para viabilizar o desenvolvimento cultural, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica. Então, peraí, o que veio antes está falando de quê? De inclusão digital, de desenvolvimento. O que vem depois está falando também de desenvolvimento cultural, autonomia tecnológica. Ele não está opondo nada. Ele não está opondo. Ele está somando informações. Item errado. Tudo bem? Bora mais. É assim que você vai fazendo. Então, o que eu estou fazendo com você em cada questão? É cansativo, são as piores questões. Eu trouxe o pior para você. Então, se você está tendo a sensação de, nossa, é muito, porque você tem de ler. Isso é muito difícil, é ler e compreender. Ler aqui e resumir e ver a relação lógica. A gente está fazendo isso o tempo inteiro. 47, NSS. Século XV. Não, mentira. O período é que eu trouxe... Tudo que era questão de coesão e coerência eu trouxe, até do INSS, o último concurso do INSS que aconteceu no século XV, mentira. O período, o mercado, blá, 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 por apresentar a causa do que é afirmado na oração anterior, mantendo-se a coerência, blá, 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 poderia ser substituído por isso o mercado. Então, peraí, a banca quer saber se há uma relação de causa e consequência. Você entendeu? Você entendeu a questão? Você já está vacinado com esse tipo de questão. Quando a banca quer colocar o por isso, ó, quando ela quer colocar o por isso, ela tá querendo colocar o por isso aqui. Tá vendo? Então, ó, o período, o mercado, por apresentar a causa. Então, ó, vem aqui, ó, o mercado global, blá, 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 blá. A banca está perguntando se ele indica a causa. É a primeira coisa que a banca está perguntando, tá? Ó, por apresentar a causa do que é afirmado na oração anterior, poderia, mantendo-se a coerência do texto,
ter seu início, o mercado, substituído por isso, o mercado. Então, a banca está te fazendo duas perguntas. Se ele é a causa e se, por ser a causa, poderíamos incluir o por isso aqui. Olhe para mim. Nem precisa ir ao texto. Você não precisa. O outro lá vai ler, vai perder tempo. Você não. Por isso é causal? Por isso é causal? Não. Por isso é conclusivo. A banca está se contradizendo. Você percebeu? Se o mercado global, se a banca está dizendo, ó, por apresentar a causa, então, se é a causa, a gente nem está dizendo que é, mas se for a causa, não pode ser substituído por isso, porque por isso é conclusiva. E você já viu isso comigo várias vezes. Conclusiva traz ideia de consequência. A banca está te dando de bandeja item errado, alternativa contraditória. Tudo bem? O que você está achando? Está achando difícil? Então, não seria um por isso, seria em função de, por causa de, já que, tá bom? Bora mais, questão 48. Questão 48, a banca vem com um texto e diz: o trecho, o número de trabalhadores na área científica vem aumentando com tal rapidez que estão atualmente em atividade. Expressa uma relação de causa e consequência. Então, a banca quer saber se esse trecho, o número de... Não precisa nem é o texto. O número de trabalhadores vem aumentando com tal rapidez que estão atualmente em atividade blá, blá, blá. Não precisa nem ir ao texto. Você concorda comigo? Esse, que, antecedido de tão, tal, tanto... tão que, tanto que, tal que, você já conhece. O fato de fez com que? Causa e consequência. Coisa linda. Tem questão que eu já nem preciso mais ir ao texto. Questão 49. Vem a relação de causa e efeito. O fato de fez com que? Entre as transformações políticas, sociais e culturais e as mudanças ocorridas no âmbito da administração pública. Então, peraí. Adriana, onde é que está isso, minha filha? E onde é que está isso? Que luta? É uma luta. Nesse tipo de questão do CESP, a banca pega dois trechos do texto sem dizer onde eles estão. Então, o seu primeiro desafio é achar. Você tem que achar transformações políticas e mudanças ocorridas lá no texto. Depois de você achar, você tem de ver se há lá no contexto, você só vai descobrir isso no contexto, por isso é mais difícil, se há ali no contexto uma ideia de... Então, o primeiro passo é achar as duas ideias, onde elas estão, porque a banca não se alinha, você tem que achar. Onde é que ela fala em mudanças ocorridas? Ó, mudanças políticas é mudanças ocorridas. Tudo bem? Ó, mudanças ocorridas no âmbito da administração pública, vou colocar um código, ó, tá aqui, ó. Mudanças políticas, sociais, culturais, fizeram-se sentir no âmbito do direito administrativo, na forma de administrar a coisa pública. Achei a ideia 1. Agora eu vou ter de achar a ideia 2. Qual é a ideia 2? Transformações políticas, sociais e culturais. Vamos ver onde é que está essa parte de transformações políticas, sociais e culturais. Ele diz, ó, as mudanças já fizeram sentir, diante dessa nova realidade, para atender às necessidades fundamentais da sociedade de forma eficaz, a administração precisou aperfeiçoar sua atuação, afastando-se da administração burocrática e adotando blá, blá, blá. E ainda vem assim, ó, para atender às necessidades fundamentais da sociedade. Então, quando ele fala transformações políticas, sociais e culturais, ele está retomando o quê? Ele está retomando a parte que fala de necessidades fundamentais da sociedade, que são as transformações sociais. Ele está retomando aqui a atuação da administração pública. Pronto. Adriana, o que você está fazendo? Eu estou mostrando as ideias lá no texto.
A gente está agora vendo se entre essas ideias do texto, achei o 1 e achei o 2, há uma ideia de o fato de fez com que. O fato de... Então vamos lá. O fato de ter, ó, só que está invertido, ó. O fato de ter de atender a essas necessidades fundamentais da sociedade, blá, 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 fez com que houvesse as mudanças. As mudanças, elas são o efeito de uma necessidade que é a causa. Entendeu? Há uma relação de causa, só que inverteu, ele não começou pela causa, ele começou pelo efeito, por isso que é mais difícil de ver. Ele começou pelas mudanças, que é o efeito, para depois dizer que esse efeito veio por causa dessa causa. Esse efeito veio por causa dessa causa, foi horrível. Mas você entendeu? Então, a banca inverteu lá no texto. Em vez de começar com a causa e depois ir para o efeito, começou pelas mudanças e depois explicou, trouxe as causas para essas mudanças. Há uma relação de causa e efeito? Há. Item certo. Só é mais cansativo que você tem que ficar achando lá no texto. Questão 50. O texto, em seu segundo parágrafo, estabelece uma relação de causa e consequência. Agora você vai ver causa e consequência em tudo na vida. Que luta. Ela quer saber o seguinte: se a obtenção do grau de investimento seguro constitui uma consequência... Ó, inverteu de novo. Está começando pela consequência. Quando inverte, comece a perceber. Quando se inverte a relação de causa e consequência, é mais complexo. Porque esse não é o padrão. Então, ó, ela começa te apresentando a consequência. Ela quer saber se o grau de investimento, a obtenção do grau de investimento seguro é uma consequência de o Brasil ter alcançado condições de honrar o pagamento da dívida. Então, se há uma relação lá de causa e consequência. Então, vamos lá. Cadê a parte que fala de... Então, vou ter que achar as duas partes, ó. Grau de investimento seguro. Cadê a parte que fala de grau de investimento seguro? Tá aqui na linha 13. Outro reconhecimento internacional se deu com a conquista, achei, ó. Grau de investimento seguro, achei. Agora, eu tenho que ver se isso aqui é consequência. Eu vou escrever aqui em cima, que é isso que a gente vai ter de verificar. Se isso aqui é consequência, se é ou não, a gente tem que perguntar se é ou não consequência de ele ter alcançado condições, tá aqui a parte que fala de condições, condições de honrar o pagamento da dívida pública e reduzir o calote, risco de calote reduzido. Então vamos ver se isso aqui é a consequência dessa causa. Ó, de novo inverteu. Dri, como é que eu faço para saber se um é consequência e se o outro é causa? Você vai ler o que vem ali no meio, ó. Esse status sinaliza a investidores que é seguro aplicar dinheiro no país. Mostra ainda que o Estado tem condições de honrar. Então, quando ele diz mostra ainda, quando ele diz que o selo mostra que o Estado tem condições de honrar o pagamento da dívida, então o fato de ele ter condições de honrar o pagamento da dívida faz com que ele ganhe esse selo. O fato de faz com que item certo. Não é difícil, é que eu tenho que te mostrar lá no texto tintim por tintim. Mas é só você usar aquilo que o ensino de o fato de fez com que. O fato de ele ter condições de honrar o pagamento da dívida e ter o seu risco de calote reduzido fez com que ele ganhasse esse selo, grau de investimento seguro. Sim, o fato de fez com que. Só que começou pela consequência e depois foi para a causa. Top! Questão 51. Adriana, minha filha, que luta. Olha o tamanho dessa aí. Ó, ele diz o seguinte: assinale a opção correspondente à relação de causa e efeito que se depreende da argumentação do texto. Então, o que a gente tem que fazer? Adriana, a gente vai ler cada uma dessas alternativas, não precisa. Você vai ler o texto e tentar ali descobrir uma relação de causa e efeito. Vamos lá, ó. As mudanças na economia global têm produzido uma dispersão. Só em olhar esse tem produzido, olha que coisa linda. As mudanças na economia global
tem produzido uma dispersão das demandas ao redor do mundo. Então, peraí. Então, ó, as mudanças têm produzido, isso é causa, e tem produzido uma dispersão, efeito. Tem produzido é verbo que tem cheiro de causa e efeito. Porque ó, o fato de haver as mudanças na economia global tem produzido o quê? Olha a consequência. Uma dispersão das demandas ao redor do mundo. Isso ocorre não apenas em termos de bens e serviços, mas também de mercado de trabalho. A migração dos trabalhadores não é, obviamente... Então, tudo isso, ó, dispersão de demandas. Agora ele vai falar dessa dispersão de demandas. Bens e serviços, migração... Ó, a migração dos trabalhadores não é, obviamente, nova, mas a globalização está estreitamente associada à aceleração da migração. Então, veja, migração, dispersão das demandas, tudo isso é consequência das mudanças na economia global. Tudo bem? Tá. Só que ele diz o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó. Isso ocorre não apenas em termos de bens e serviços, mas também de mercados de trabalho. Quando ele diz dispersão de demandas, e ele diz a migração dos trabalhadores não é, obviamente, nova, mas a globalização está estreitamente acelerada, está estreitamente associada à aceleração da migração, achei outra relação de causa e efeito. Porque quando ele diz que a globalização está estreitamente associada à aceleração da migração, então a globalização tem a ver com o quê? Ó, a globalização faz com que haja a migração. E se repare que ao longo do texto vem várias relações de causa e efeito. Várias. E é nisso que a banca vai investir. É cansativo, por quê? Porque são várias relações de causa e efeito. Para encurtar, que eu não vou ler esse texto todo para encurtar o vídeo, agora eu vou às alternativas. E a gente vai lá no texto. Agora que você viu que há uma corrente ali de causa e efeito, diante de cada alternativa a gente vai ver qual delas tem uma correta, coerente relação de causa e efeito. São várias relações de causa e efeito. Você vai ter que procurar cada uma no texto. Vamos comigo, eu vou com você. A migração dos trabalhadores. Então vem, ó, a migração dos trabalhadores tem como causa a aceleração dos movimentos de globalização? Ou tem como efeito? É a migração dos trabalhadores. A causa, ó. Então, a banca está perguntando se a causa para a migração, escreva assim para você não se perder, é a aceleração dos movimentos de globalização. Não. Ela está perguntando se é a causa. Não. É o contrário. A migração é que é a causa para a aceleração dos movimentos, porque quando eles migram, aí aceleram-se os movimentos de globalização. Então, inverteu a letra A, por isso não é a letra A. Tá conseguindo acompanhar meu raciocínio? Tudo bem? É difícil essa, né? Mas eu vou devagar com você, tô de olho aqui no chat, tá? Tudo bem? Vou devagar com você, ele inverteu, tá? Ó, B. A formação de identidades plurais provoca mais resistência dos trabalhadores. Ó, vamos ver, essa aqui eu acho que também não precisa ir ao texto. Quando ele diz, a formação de identidades plurais provoca mais resistência dos trabalhadores às mudanças? Não, muito pelo contrário. A formação de identidades plurais não pode provocar mais resistência. Muito pelo contrário, ela provoca menos resistência. Essa eu não preciso ir ao texto, vejo que não há uma relação lógica de causa e efeito. C. A migração gera desigualdade de desenvolvimento e confronto entre países pobres e ricos. Então vamos ver, ó. Vamos ver se ela gera. Vem aqui comigo, ó. Tá aqui, leia aqui comigo. A migração produz identidades plurais.
mas também identidades contestadas, em um processo que é caracterizado por grandes desigualdades em termos de desenvolvimento. Então, a banca quer saber se a migração ela gera as desigualdades. Só que no texto ele está dizendo que a migração vem em um processo caracterizado por desigualdades. Isso é causa e efeito? Compare com a assertiva. A migração gera desigualdade. Não. Isso é uma extrapolação. Ele diz no texto, a migração produz identidades plurais, mas também identidades contestadas em um processo que é caracterizado por grandes desigualdades. Mas ele não diz que a migração gera desigualdades. Isso é extrapolação. Então, a banca queria uma relação de causa e efeito que pudesse ser depreendida da argumentação, ou seja, que estivesse condizente com a argumentação. E isso aqui é uma extrapolação, ela não gera desigualdade. Ela vem num processo de desigualdade. Vamos ver a D. A dispersão das demandas ao redor do mundo acelera a imigração. Vamos embora ver, ó. A dispersão das demandas. Dispersão das demandas, vou apagar para você poder enxergar. Tava aqui, ó. Dispersão das demandas. Tá, aí a banca quer saber, na letra D, se a dispersão das demandas acelera a migração e a constituição de identidades plurais. Ora, ele falou lá, na linha 2, uma dispersão das demandas ao redor do mundo. Quando ele diz dispersão de demandas, logo depois, isso ocorre em termos de bens e serviços e mercado de trabalho. A migração não é, obviamente, nova, mas a globalização está estreitamente associada à aceleração da migração. A migração produz identidades plurais. Então, olha aqui, o fato de haver uma dispersão de demandas acelera a migração? Sim, porque foi o que ele disse, ó, há uma dispersão de demandas. Isso ocorre não apenas, ou seja, não apenas em relação a bens, mas também em relação à migração. Ou seja, a dispersão de demandas gera uma aceleração na migração. E aqui ele diz, a migração produz identidades plurais. Se produz identidades plurais, então é uma consequência. Produz é porque é consequência. Dispersão das demandas acelera a migração e a constituição de identidades plurais. Tá tudo no texto. Resposta à letra D. Aquele verbo produz foi a dica para a letra D, a meu ver. Eu acho que ele poderia ajudar muito você. Porque quando ele diz a migração produz identidades plurais, produz é verbo de causa e efeito. Quando você diz assim, o teu trabalho produziu evolução. Consequência, o trabalho gerou a evolução. Então, por isso que a banca veio com o enunciado assim, que se depreende a inferência. Questão alto nível, por quê? Porque não é uma relação óbvia de causa e efeito. E o texto vinha com várias relações de causa e efeito, muito complexo. E a letra E, a atração que sociedades tecnologicamente avançadas exercem sobre os migrantes acarreta a expulsão de trabalhadores dos países pobres. Vamos ver lá. Ele tinha dito aqui, ó. Nesse processo, o fator de expulsão dos países pobres é mais forte que o fator de atração das sociedades. Ele diz lá no texto que há uma expulsão dos países pobres, mas ele não diz, olha a extrapolação, ele não está dizendo que a atração das sociedades tecnologicamente avançadas é a causa para isso. Ó, você entendeu o que é uma extrapolação? Aqui na letra E, ele está dizendo que a atração acarreta a expulsão. Não. A atração não acarreta a expulsão. Existe a atração e existe a expulsão. Isso é o que a gente chama de falácia, falsa relação de causa e efeito, extrapolação. Muito top essa questão. Adriana, minha filha, eu perdi a sanidade com ela. Por quê? O que você aprendeu com essa questão? Você aprendeu que o que o CESP faz? Cria relações de causa e efeito que o texto não traz. A letra E traz duas informações, mas que não se relacionavam com causa e efeito. E a letra D, ela
foi uma relação de causa e efeito depreendida. Quando a banca fala depreende, é inferência. E aí, por que ela falou depreende? Porque era o verbo produz que estava trazendo a ideia de consequência. Putz, que questão. Nossa! E eu disse que CESP era lazer. Não é nada. Roda a vinheta. Agora sim, a gente vai no próximo vídeo fechar a CESP.